Pessoal, preparei um vídeo aqui para nós refletirmos antes de dar início à nossa aula, tá? Vocês estão Boa noite, vendo? Boa professor. noite. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim, Ok.
Muito bem, meus alunos, sejam todos bem-vindos. Então, o que vocês entenderam do vídeo? Peguei na metade, professor. Podem ir compartilhar aí, pessoal, o que vocês entenderam do vídeo aí. Vou fazer chamada aqui. Professor, eu peguei na metade, então não sei o que dizer. Não sabe o que dizer, TT? Tudo bem, depois eu mando o link com esse vídeo para você assistir. Tá bom. Professor, Pois não? é que eu entendi assim que todo mundo queria ser padrão, ninguém queria pensar fora da O casinha. finalzinho que eu peguei, a gente na correria, né, do dia a dia, a gente acaba esquecendo, É verdade. esquecendo né, do lazer, do carinho. A gente às vezes fica só no automático, né? E às vezes nós esquecemos, né, do essencial, o que é o mais importante, o que nos deixa felizes, né? E vocês estão no último módulo do técnico em radiologia médica, alguns já estão inseridos no mercado de trabalho e buscam que essa formação venha fazer com que vocês consigam uma oportunidade no mercado da radiologia para ter qualidade de vida, mas a gente tem que tomar o cuidado de sempre lembrar do essencial, o que é o mais importante. E nós, né, eu digo nós porque eu também tenho que me vigiar para não entrar naquele automático de seguir o padrão, de seguir o fluxo, né, e deixar a nossa essência, deixar o principal. O que é o principal? O que é o mais importante? Fala. Alguém mais gostaria de compartilhar o que entendeu? O Júnior gostaria de compartilhar, Júnior? Não, professor, eu deixei o microfone aberto. Mas acho que acredito que seja mais ou menos isso mesmo. Pelo pouco que eu peguei, acho que deu para ver a respeito disso mesmo. O que a gente não pode deixar é que a rotina ofusque a nossa visão do contexto geral de tudo, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, do modo de pensar e sempre se colocar na vida do próximo, né? É melhor ainda. Correto, Júnior, isso mesmo. A essência seria a questão do amor, né? Nós buscamos nos qualificar, a trabalhar no sentido de termos uma vida melhor, né? No sentido da nossa autoestima, mas também no sentido de ajudar as pessoas que nós amamos. Então, para quem é casado e tem filhos, né, para nossos filhos, para quem é solteiro, né, no sentido de ter condições para ter uma liberdade, uma autonomia e conseguir realizar os seus sonhos, as suas metas. E sempre, até se a gente levar em conta no mercado de trabalho, aqueles funcionários os quais conseguem uma promoção, conseguem um reconhecimento, são aqueles que começam a pensar fora da caixinha, como foi falado anteriormente, no sentido de fazer o melhor, fazer algo diferente e não deixar que a rotina elimine a nossa criatividade. Pessoal, vou fazer a chamada aqui. O pessoal chegou. Ana Beatriz. Presente. Ana Letícia. Aqui. Ana Paula.
Ayrton Iago. Presente, professor. Tô aqui. Ok. Beatriz Alves. Beatriz Alves. Bianca do Carmo. Boa noite, professor. Ana Paula Abdel tá aqui, tá? Opa! Cheguei agora do serviço. Beleza, Ana Paula. A Beatriz chegou? A Bianca. Carlos Eduardo. Bianca. Ah, ok, Bianca. Tá sem áudio. Carlos Eduardo. Cíntia Renata. Presente. Daniel de Souza. Presente. Gabriel Alexandre. Aqui, presente. Jonas José. Aqui, presente. José Henrique. Eu, presente. Juliana Fernanda. Presente. Júnior Veiga. Presente, professor. Leide Mila. Aqui. Marcelene. Presente, professor. Michele Cristina. Michele Cristina. Miriam Siqueira. Aqui. Miriam Jéssica. Aqui. Natália Isalino. Presente. Paola Gabriele. Aqui. Rafael Rodrigues. Rebeca do Prado. Presente. Renata Pereira. Presente. Simone Aparecida. Presente. Tamires de Oliveira. Presente. Terezinha Rosa. Tô aqui, professor. Ok. Tainara Souza. Presente, aqui. Thaís da Silva. Thaís da Tô Silva. aqui. Ah. Ok. Pessoal, primeiramente aí, né, fazer a devolutiva da avaliação, tá? Primeiro, dar os parabéns aí à classe, né? 20 alunos aí tiraram nota 10, né? 13 alunos nota 9. 2 alunos tiraram 8 aí, né? Então, o pessoal, a maior parte aí conseguiu tirar acima da média, né? A questão número 1 é 97,2%, né? Conseguiram acertar a questão número 1. A questão número 2, 97,2% também. A questão 3, 97,2% também conseguiu de aproveitamento. A questão número 4, 94,4%. A questão 5, 77,8%. Questão 6, 75%. A questão 7, 97,2%.
A questão 8, ó, 100% de acerto. A questão 9, 97,2. A questão 10, 97,2. Então, apenas a questão número 6, né, que teve aí 75% de aproveitamento. Então, vamos comentar a respeito aqui, fazer a resolução e tirar dúvidas das atividades. Momento. A internet que está oscilando, né, pessoal? Então, um minutinho aí de... Então vamos lá. A pergunta número 1 através da seção transversal de um fio de cobre passam 45 multiplicado por 10 elevado a 19 elétrons no intervalo de tempo de 9 segundos, sendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, determine a intensidade de corrente elétrica que atravessa nesse condutor de cobre, né? Então, pessoal, nós temos aqui o fio de cobre, né? Os metais, eles têm elétrons livres na sua camada de valência e ele acaba sendo um bom condutor de eletricidade. Nas nossas casas, nas instalações hospitalares, né? E principalmente nos aparelhos de imagiologia, a fiação mais utilizada para a alimentação dos aparelhos são os fios de cobre.
O número de elétrons, né, que está passando por essa secção transversal é de 45 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Essa quantidade de elétrons é atravessada uma determinada área desse meio fio em 9 segundos. A carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 elétrons. Então, para calcular a intensidade de corrente elétrica, a gente vai pegar a quantidade de carga elétrica e dividir pelo intervalo de tempo. E a quantidade de carga elétrica é um produto do número de partículas que estão em movimento pela carga elétrica elementar. Então, o número de partículas é 45 vezes 10 elevado a 19. A carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido pelo intervalo de tempo, que é 9. 45 dividido por 9 vai dar 5. 5 multiplicado por 1,6 vai dar 8. E 10 elevado a 19 multiplicado por 10 elevado a menos 19, conserva-se as bases e somos expoentes. 19 mais menos 19 vai dar 0, e todo número elevado a 0 dá 1. Então, a intensidade de corrente, né? A intensidade de corrente vai ser 8 amperes. Se eu multiplicar aqui, 5 vezes 1,6, 5 multiplicado por 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, a intensidade de corrente elétrica que vai passar por esse fio de cobre vai ser de 8 amperes, né? Então, para a situação que eu tenho 45 multiplicado por 10 elevado a 19 elétrons, atravessando uma secção transversal em 9 segundos, a intensidade de corrente elétrica será de 8 amperes. Pessoal, dúvidas a respeito da pergunta número 1? Não. Ok. Pergunta número 2. Determine a quantidade de carga transportada em 5 segundos no condutor percorrido por uma corrente elétrica contínua de 30 amperes. Então, para nós determinar, nós temos aqui o fio condutor, nós estamos vendo aqui as cargas elétricas em movimento, estamos vendo aqui os elétrons livres se movimentando. E para calcular a quantidade de carga elétrica que atravessa esse fio condutor, basta nós multiplicarmos a corrente pelo intervalo de tempo. Então, corrente é 30 amperes, o tempo é de 5 segundos, 5 multiplicado por 30 vai dar 150 coulombs, ou seja, a quantidade de carga elétrica que flui nesse fio condutor no intervalo de 5 segundos, quando a corrente vale 30 amperes, é de 150 coulombs. Com respeito à pergunta número 2, tem alguma pergunta? Não. Boa noite, Alex. Ok, boa noite. É o Carlos que chegou? Isso, cara, tava no trabalho, cheguei agora. Ah, então beleza, então deixa eu colocar aqui presença para ti. Obrigado. De nada. A Beatriz Alves de Almeida chegou? E a Michele Cristina Campos. E o Rafael Rodrigues da Silva. Não deve ter chegado ainda. Muito bem, vamos agora para a pergunta de número 3. Né? Pergunta de número 3. A pergunta de número 3. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de 7 amperes durante 0,5 horas. Qual é a quantidade de carga que passou pela secção transversal do condutor neste intervalo de tempo? Então, a corrente vale 7 amperes, o tempo 0,5 horas, eu quero saber a quantidade de carga elétrica.
a quantidade de carga elétrica em coulomb, o tempo tem que ser dado em segundos. Então, vou transformar 0,5 horas em segundos. Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Então, no lugar de horas, eu coloco aqui 3.600, né? 3.600 dividido por 2 vai dar 1.800 segundos. Para calcular a quantidade de carga elétrica, eu vou pegar aqui a intensidade de corrente, multiplicar pelo intervalo de tempo, então vai ficar 7 multiplicado por 1.800, que resultará em 12.600 coulombs. Já em ampere vezes horas, que é a unidade de medida utilizada nas baterias dos veículos, né? Basta nós multiplicarmos então a corrente elétrica, né? 7 amperes vezes o tempo, que é 0,5 horas, 7 multiplicado por 0,5 resultará em 3,5 ampere hora. Então, aqui nós temos a quantidade de carga elétrica em ampere hora, que neste fio metálico, né, é a quantidade de carga elétrica transportada, 3,5 horas ampere ou 12.600 coulombs. Perguntas? Pô, você fez uma forma diferente, mas o resultado foi o mesmo, não tem problema não, né? Sem problema, sem problema. Beleza. Questão 4. Pela secção transversal de um condutor, passam 10 elevado a 21 elétrons no intervalo de tempo de 18 segundos, sendo E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Determine a intensidade de corrente elétrica no condutor. Então, a intensidade de corrente elétrica é carga pelo intervalo de tempo. Quantidade de carga elétrica é o número de partículas que estão em movimento vezes a carga elétrica elementar, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, o número de partículas, 10 elevado a 21, vezes a quantidade de carga elétrica elementar, né, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido aqui por 18, né, 18 segundos. 10 elevado a 21 multiplicado por 10 elevado a menos 19 resultará em 10 elevado ao quadrado. Neste caso, quando eu multiplico números que têm mesmo a base, né, da potência, eu conservo a base, somo os expoentes, então vai ficar 21 menos 19, que resultará em 2. 10 elevado ao quadrado equivale a 100, né? 100 multiplicado por 1,6 igual a 160. 160 dividido por 18 resultará em 8,9 amperes. Questão número 4. Dúvidas? Então, vamos continuando aqui. Vamos para a pergunta número 5. O gráfico ao lado representa a intensidade de corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica que passa por uma secção do condutor nos 3 primeiros segundos, né? Então, nós temos o gráfico, corrente pelo tempo. Quando o tempo é 0, a corrente vale 4. Quando o tempo passa 1 segundo, a corrente é 4, 2, 4, 3, 4. Então, se eu calcular a área sobre a curva, né, eu tenho a quantidade de carga elétrica. Ou eu posso também fazer o produto, né, da corrente pela variação do tempo. O intervalo é de 3 segundos, a corrente é 4, multiplica 4 por 3, que resultará em 12 coulombs. Essa é a quantidade de carga elétrica que está passando por esse fio condutor, e essas informações foram extraídas a partir do gráfico. Dúvidas? Vamos para a pergunta número 6. Pode perguntar aí, pessoal. 1. 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 1
Ok. Pergunta 6. Uma secção transversal de um condutor atravessado por um fluxo contínuo de carga de 5 coulombs por minuto, o que equivale a uma corrente elétrica em amperes de... Então agora eu quero que calcule a corrente elétrica. Minha quantidade de carga é 5 coulombs, o tempo é de 1 minuto. 1 minuto eu sei que tem 60 segundos, quero calcular a intensidade de corrente. Para calcular a intensidade de corrente, eu pego a carga e divido pelo intervalo de tempo. 5 dividido por 60, né? 1 minuto tem 60 segundos. Divido por 5 no numerador e no denominador, vai ficar 1 sobre 12. 1 dividido por 12 vai dar 0,083 amperes, que equivale a 83 miliamperes, né? Só que já estava em amperes, então não tem problema. Vou aqui só adicionar aqui, ó. Isso aqui equivale a 83 Falou? Enquanto o pessoal vai entrando em a sala, né? Então, a intensidade de corrente elétrica deu 0,083 amperes, que equivale, multiplica aqui por 1000, que equivale a 83 miliampere.
Vamos mais, o pessoal chegando. Vamos para a pergunta número 7. Nos metais, as partículas responsáveis pela condução de corrente elétrica são, nós tínhamos como resposta aqui, né, prótons, elétrons, cátions, ânions e núcleos. Pessoal, prótons são as partículas carregadas positivamente, né? Então tem cargas positivas, né? Cargas, peraí, vamos pôr aqui, ó. Prótons, cargas positivas, tá? Estão no núcleo. Os elétrons, né, são cargas que têm elétrons, cargas negativas, né? Cátions, né, são átomos, né, elementos químicos que perdem elétrons, né? No caso, eles ficam carregados positivamente, né? Então, átomos, átomos que perdem elétrons. Então, carregado positivamente. E ânions Oi, professor, vou precisar sair da aula, acabei de perder uma amiga e vou precisar sair. Nossa, meus sentimentos, Leidmila, sem problema. Meus sentimentos. E ânions são átomos que recebem elétrons. De nada, Leidmila. Carregado negativamente. E os núcleos ali vão. Então a resposta correta seria a letra B. Outra pergunta teórica, aqui, né, a corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de, letra A, cargas positivas no sentido da corrente, letra B, cargas positivas no sentido oposto ao da corrente, letra C, elétrons livres no sentido oposto ao da corrente, letra D, íons positivos e negativos. E letra E, nenhuma resposta é satisfatória. A resposta correta é letra C, né? São elétrons livres aí no sentido oposto da
corrente elétrica. Pergunta número 9. Qual é a diferença de potencial deve ser estabelecida entre os terminais de um resistor ôhmico de resistência igual a 20 ohms para que o mesmo seja percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 amperes, né? Para calcular a corrente, a diferença de potencial, basta nós multiplicarmos, né, a resistência pela corrente elétrica. Então, 20 multiplicado por 5, que vai dar 100 volts. Então, a diferença de potencial é igual a 100 volts. E a última pergunta: a diferença de potencial entre os extremos de um resistor de 5 ohms é igual a 127 volts. A corrente elétrica no resistor tem intensidade D, né, para calcular a intensidade de corrente elétrica, basta fazer a divisão, né, diferença de potencial pela resistência, vai ser igual a 127 dividido por 5, que resultará em 25,4 amperes. Está aí o valor da nossa corrente elétrica. Pessoal, dúvidas, perguntas? Bom, só uma dúvida. Pois não. Acho que você respondeu no e-mail a questão da prova, né? Sim. Fiz os cálculos e tal, até mandei umas fotos para você. Com as mesmas respostas, eu fiquei com 9. Olha, eu tinha errado 1. Você não recebeu a prova que eu te mandei? É só a confirmação com a pontuação. Depois eu vejo qual depois você me manda um zap e eu vejo qual pergunta que você errou. Eu te mostro qual pergunta que você deve ter errado na hora de selecionar a resposta. Você corrigiu a prova? Tá em negrito, alguma coisa assim? Sim, é que o sistema corrige automaticamente. Aí depois eu abro a prova e mostro qual alternativa que você selecionou. Já achei. Isso, eu errei a nota. Eu marquei 110 casos aí. Já, desculpa. Ok, não, sem problema. Calculei certo e marquei errado. Isso, pode ter acontecido, né? Não, sem problema. Tá bom? Obrigado. De nada. Pessoal, muito bem, vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? Vamos essa parte que nós vimos foi a parte do eletromagnetismo relacionado à parte de eletrostática e eletrodinâmica. Agora nós vamos para a parte relacionado ao magnetismo, né? Muito presente aí nas bobinas, muito presente aí nos motores, a parte que envolve o estudo e a propriedade dos campos magnéticos, né?
Então, olha lá, vamos introduzir aí o conceito de campo magnético. Muito bem, pessoal. Campo magnético. Neste tópico, introduziremos o conceito de campo magnético e discutiremos as características do vetor indução magnética. Definiremos as linhas de indução e estudaremos o campo magnético dos ímãs. Falaremos da histórica experiência de Oersted, que servirá de suporte para o estudo de campos magnéticos gerados por correntes elétricas. E ao final discutiremos o campo magnético terrestre. Que coisa! Trens que flutuam nos trilhos, como isso é possível? Esses trens que flutuam nos trilhos, maglev, muito presente no Japão e também na China, que são trens de alta velocidade, eles não têm rodas, né? Eles têm utilizam do magnetismo para se moverem. E como eles não têm rodas, eles flutuam, né, devido à levitação magnética, e conseguem um desempenho de velocidade muito superior aos trens convencionais. São trens de alta velocidade. Os ímãs, né, são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos, sendo os principais, né? Vamos analisar as características dos ímãs, né? Atraem fragmentos de ferro, né? Limalha. No caso de um ímã em forma de barra, os fragmentos de ferro aderem às extremidades, que são denominadas de polo do ímã. Então, os ímãs eles têm como propriedade de terem esses polos magnéticos. Tem o polo norte e o polo sul. Quando suspensos de modo que possam girar livremente, orientam-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico do lugar. O polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico, e o polo sul a que se volta para o sul geográfico. Por isso que as bússolas, né, utilizadas para orientação, são pequenos ímãs. Então, o norte da bússola corresponde como os polos se atraem, né? O polo norte da bússola, né? Ele vai estar orientado na direção do polo sul terrestre, né? Então, nós temos, mas para efeito de comparação, o polo norte magnético corresponde ao polo norte geográfico, o polo sul geográfico corresponde ao polo sul magnético. Então vamos continuar. Exerce entre si forças de atração e de repulsão conforme a posição em que são postos em presença um do outro. A experiência mostra que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem. Então aqui nessa imagem nós temos dois ímãs, né? Um na forma de barra e esse na forma aqui de triangular, né? Observe que ímãs de mesmo polo surge uma força de repulsão, e polos distintos, né? Polos diferentes, vai surgir uma força de atração. Outra propriedade, então vamos analisar aqui, ó. Primeira propriedade, atraem fragmentos de ferro, né, limalha, no
caso de um ímã de forma de base, os fragmentos de ferro aderem às extremidades, que são denominados polos do ímã. Depois, quando suspensos, de modo que possam girar livremente, orientam-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico do lugar. O polo norte do ímã é a região que se volta para o norte geográfico, e o polo sul é que se volta para o sul geográfico. Exercem entre si forças de atração e de repulsão. E a quarta aqui, ó, cortando-se um ímã transversalmente, cada parte constitui um ímã completo, chamado de inseparabilidade dos polos de um ímã. Então tem um ímã aqui, ó, norte-sul. Quando eu corto ele, em vez de eu separar aqui o polo norte do polo sul, eu vou ter dois outros ímãs, né? Então aqui vai se tornar um ímã norte-sul e aqui um outro pedaço de ímã norte-sul. E se eu quebrar esses outros dois, vou ter 4 outros ímãs. Isso que até hoje os cientistas, né, não conseguem explicar como que isso, por que que isso acontece, né? A gente não consegue ter apenas um ímã de uma polaridade só. Toda vez que eu quebro um ímã, ele sempre vai ter duas polaridades. Então, quando eu corto esse ímã no meio, em vez de eu ter um polo norte e um polo sul magnético, eu vou ter dois outros ímãs. Se eu corto ele novamente, eu vou ter 4 outros ímãs, e assim sucessivamente. O campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor, tá? Percorrido por corrente ou em torno de um ímã, neste caso devido a particulares movimentos que os elétrons executam no interior de seus átomos. A fim de se caracterizar a ação de um campo, associa-se a cada ponto de um mesmo vetor, denominado vetor indução magnética, indicado por B, uma agulha magnética colocada num ponto do campo e orienta-se na direção do vetor B, daquele ponto. A unidade da intensidade do vetor B denomina-se Tesla no sistema internacional. A linha de indução é toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor B e orientada no seu sentido. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então, no caso lá da carga elétrica, quando gerava-se o campo elétrico, nós tínhamos lá as linhas, né, as linhas que saíam das cargas positivas e as linhas que entravam na carga negativa. Aqui nós vamos ter essas linhas fechadas que saem do polo norte em direção ao polo sul. Então, o sentido do campo sempre vai ser do norte para o sul. O campo magnético uniforme é aquele no qual, em todos os pontos, o vetor B tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. As linhas de indução de um campo magnético uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Então, eu tenho este ímã na forma de U, metade dele aqui é o polo norte e aqui nós temos o polo sul magnético. Então, nessa região, eu tenho linhas de campo magnético uniformes. Elas têm mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Então, por isso que fala que são campos magnéticos uniformes. Qual que foi a experiência de Oersted, né? Lá no século XIX, em 1820, Oersted descobriu que a passagem de corrente elétrica por um fio condutor produz campo magnético. Então, nós temos aqui um circuito, nós temos uma bateria que fornece corrente contínua, está aberto. Inicialmente, o ímã está orientado nessa posição, né, na posição horizontal, norte e sul. Quando eu fecho o circuito e a minha corrente começa a circular no sentido convencional, do norte para o sul, a minha bússola ela deixa de ficar na horizontal, né? Ela fica
com uma certa declividade, ela rotaciona, né, e fica nessa posição. E quando eu inverto a polaridade, ela inverte também o seu sentido, o seu movimento. Uma hora está no sentido anti-horário e no outro horário. Então, o que o Oersted percebeu? Que corrente elétrica também produz campo magnético. E o campo magnético, né, no centro de uma espira circular, né, o vetor indução magnético B, no centro O da espira tem as seguintes características. A direção dele sempre vai ser perpendicular ao plano da espira. O sentido determinado pela regra da mão direita. E a intensidade vai ser essa fórmula matemática aqui, ó, μ0, que é a permeabilidade magnética, multiplicado pela intensidade de corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio. Então, em uma espira, né, passa aqui a corrente, né, e a intensidade de corrente elétrica será dada, vai produzir esse campo magnético, vai ter essa intensidade. A constante de proporcionalidade μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, no sistema internacional. E ela tem valor de 4π vezes 10 elevado a 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. E aqui então nós temos essa espira, né, essa fórmula circular. A corrente, né, sai aqui do polo norte, cruza aqui, ó, aplicando a regra da mão direita. Quando tiver pontinhos, significa nós temos aí que o campo magnético ele está adentrando o plano da minha espira. Aqui entra e aqui fora a minha espira ela está saindo. O professor estava tendo problema com a minha internet e não consegui responder chamada. Ok, Beatriz, vou colocar presença para você, para ficar tranquilo. E nós temos aqui o raio, né, que é a distância entre o O até a espira. Ok. Então, a intensidade de corrente elétrica vai dar lá por μ0 e dividido por 2R. Tá? Aplicando aqui a regra da mão direita, né? Então, só a mão direita aqui. Você vai perceber que a intensidade de corrente elétrica vai entrar no ponto O e vai sair. Então, desse lado ela vai estar saindo e aqui vai estar entrando. Supondo-se que tem N espiras, né? N espiras já vai formar uma bobina, né? Temos a denominada bobina chata, onde a intensidade do campo magnético, observe que essa setinha representa que é um vetor. Uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então, a intensidade do campo magnético em uma bobina com N espiras, eu vou pegar aqui o N, que é o número de espiras, multiplicar pela permeabilidade magnética, multiplicar pela corrente, dividir por 2 vezes o raio. O campo magnético de um condutor retilíneo, né? Vamos agora, a gente viu da espira, a gente viu da bobina, agora a gente vai ver de um fio condutor. O vetor indução magnética, num ponto P, né? A distância R do fio tem as seguintes características. A direção vai ser tangente às linhas de indução que passa pelo ponto P. O sentido determinado pela regra da mão direita, aonde o polegar representa a intensidade de corrente elétrica, as pontas dos dedos representam a força e uma seta saindo da palma da sua mão representa a intensidade de corrente elétrica. E o valor do módulo da intensidade de corrente elétrica será dado pelo μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica, dividido por 2π vezes o raio. O campo magnético no interior de um solenoide, né? No interior do solenoide, o vetor de indução magnética, B,
tem as seguintes características, né? Na direção do eixo geométrico do solenoide é esse conjunto de espiras, né? E esse ferro em torno dele. Você pode mandar essa apostila para nós, professor? Pode deixar, Gabriel, depois eu estarei mandando para vocês esse material. Nós temos aqui então o sentido determinado pela regra da mão direita, número 1, da intensidade, né? O campo magnético B, então, vai ser dado pelo produto da permeabilidade magnética, vezes o número de espira, vezes o comprimento L, né? O comprimento L dessa espira, vezes a intensidade de corrente elétrica. Observem que a intensidade de corrente elétrica é diretamente proporcional à corrente e o campo magnético. Quanto maior a corrente, mais intenso é o campo magnético. Vamos lembrar lá do aparelho, né, de ressonância magnética, o tomógrafo computadorizado, né, eles geram grande quantidade de campo magnético. E N dividido por L representa a densidade linear de espiras. A polaridade de uma espira e de um solenoide. Nós temos aqui, ó, quando estiver representando esse pontinho, representa que o campo magnético está saindo. E aqui nós temos o sentido da corrente elétrica. Polo norte, se a corrente for vista no sentido anti-horário, e o polo sul, né, está entrando, né, se a corrente for vista no sentido horário. O campo magnético, como vi no slide 5, que um ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico do local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta. Em seu livro De Magnético, publicado em 1600, William Gilbert, que viveu de 1544 a 1603, explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Um grande ímã. Então, olha aqui a representação, né, do globo terrestre. De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã com o polo sul magnético, aproximadamente no polo norte geográfico, e o polo norte magnético, aproximadamente no polo sul geográfico. Então, nós temos aqui o planeta, o nosso planeta, nós temos aqui o eixo de rotação da Terra, e nós temos o eixo magnético. O eixo magnético não está alinhado com o nosso eixo de rotação. O nosso polo sul magnético corresponde ao nosso polo norte geográfico, e o nosso polo norte magnético corresponde ao nosso polo sul geográfico. E como as linhas de campo magnético saem do polo norte em direção ao polo sul, as linhas de campo magnético estão orientadas nesse sentido. E quando a gente coloca o ímã, né, o norte, aqui o polo norte magnético do ímã vai estar direcionado ao polo norte geográfico, que corresponde ao polo sul magnético. E a bússola, né, o sentido sul, vai estar representado para o polo sul geográfico, que corresponde ao nosso polo norte magnético. Lembrando que os ímãs, polos de sinais contrários, ocorre atração, e polos de sinais iguais, ocorre repulsão. E a importância do campo magnético terrestre na proteção do vento solar. A nossa estrela mãe, né, o nosso Sol, ela libera grande quantidade de energia por conta das fusões nucleares que ocorrem no seu interior, e ela libera aí esse vento solar com grande quantidade de energia, de partículas, e é graças ao nosso polo, o nosso campo magnético terrestre, que nos protege desse vento solar.
se não houvesse os aparelhos, né, os satélites, os aparelhos de celular, os computadores seriam danificados por conta deste vento solar, que são fluxos de ondas eletromagnéticas, partículas com grande quantidade de energia que são ejetados no espaço. E graças ao nosso campo magnético terrestre, ela nos protege. Então, o campo magnético terrestre, que é abreviado, né, CMT, também é usado para o processo de telecomunicações, sendo fundamental no processo de rota de navegação de alguns animais, né, como tartarugas, albatrozes e bactérias, e entre outros. Então, nós temos aqui a atividade, né? A figura mostra o nascer do Sol nos pontos A, B, C e D. Qual deles indica o sul geográfico? Vocês lembram, se você de fazer a sua orientação, né? Então, como que resolve esse exercício? O seu braço direito, né? O seu braço direito, você vai indicar onde o Sol nasce. Onde o Sol nasce é o leste, né? E onde ele se põe é o oeste, com o seu braço esquerdo. À sua frente vai estar o norte e nas suas costas vai estar o sul. Então, a resposta correta, o sul geográfico, seria aqui representado nesse desenho pela letra D. Outra questão. Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito de fenômenos eletromagnéticos, tá? Letra A, é possível isolar os polos de um ímã? A gente viu que não, né? É uma das propriedades dos ímãs, né? Quando ele se quebra, ele se torna dois outros ímãs, né? Imantar um corpo é fornecer elétrons a um de seus polos e prótons ao outro. Não, é uma outra propriedade do corpo. Ao redor de qualquer carga elétrica existe um campo elétrico, um campo magnético. Não é bem assim. A carga elétrica está em movimento, né? Este movimento que vai gerar o campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Correto, né? A letra D está correta. As propriedades magnéticas de um ímã de aço aumentam com a temperatura. Não também. Aqui um outro exercício, né? O exercício 3, um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. Qual é a intensidade do vetor campo magnético, originando em um ponto a distância de 0,25 metros do fio, né? Como que resolve este exercício, né? Opa. A gente vai ter que aplicar lá. Para a gente calcular o campo magnético, a gente vai precisar lá, ó, permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica dividido por 2 vezes o π multiplicado por R, tá? Aí a intensidade de corrente elétrica é 1,5, né? Então basta a gente substituir os valores. O μ0 vale, aqui faltou 4π, tá? Então é 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente, que vale 1,5, dividido por 2 vezes o π multiplicado pelo raio, que vale 0,525 metros, né? Então eu posso cortar aqui, ó, π com π, o 4 com 2, né, que vai dar 2, 0,25 é a mesma coisa que 1/4,
Então, o campo magnético vai ser igual a 2 vezes 1,5, vai dar 3. Esse 4 que está dividindo vai para o outro lado, vai para o numerador multiplicando, vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, 12 é a mesma coisa que 1,2. 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Tesla, né? Seria aqui a resposta letra C, tá? 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. E os trens, como flutuam? Os trens maglev utilizam o magnetismo para flutuar sobre suas vias. Pode só voltar na segunda, na terceira, por favor? Aqui? Isso, só para terminar de... Tá ok. Pessoal, eu vou mandar esses slides para vocês, tá? E como atividade, para vocês me mandarem semana que vem, é registrar o conteúdo do slide no caderno, tá? O conteúdo sobre campo magnético. Beleza? Obrigado. Então, os trens maglev utilizam o magnetismo para flutuar sobre suas vias, impulsionados por ímãs ou eletroímãs. Eles se deslocam num colchão de ar, de modo que são eliminados os atritos de escorregamento e rolamento. A ausência de atrito e o perfil aerodinâmico do trem permite que ele atinja velocidades elevadas. Aí tem aqui uma sugestão de leitura. Pessoal, vou terminar por aqui. Já vai cair, né, o Zoom. Desejo para vocês um excelente final de semana e fique com Deus. Professor, só uma dúvida. Pois não? Professor, só uma dúvida. É para copiar toda a matéria? Isso, o slide que eu vou mandar.